boa tarde. Eu queria agradecer, em nome do IRPH, o convite da Arquidiocese. Eu estou tendo que substituir a presidente. Ela estava na parte da manhã, mas ela teve uma demanda urgente que não tinha substituto, e aí me pediu para falar aqui no lugar dela, né? Essa é a segunda vez que o seminário acontece, né? E é a segunda vez também que tem a participação do IRPH, né? Dessa feita, a gente vai falar sobre o protagonismo dos órgãos de patrimônio, e como já foi muito bem aqui explicado por quem me antecedeu e a própria Deise aqui, né? A gente vive nessa costura, né? De estar sempre orientando e sendo, né? E repreendendo, né, Ana Cristina? Não, nada particular com a Arquidiocese, é com todo mundo, né? Porque, afinal de contas, a gente tem um certo poder de polícia, né? Dos bens que são protegidos. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem algumas classes de proteção, né? Você tem os bens tombados, os preservados, os imóveis que são anteriores a 1938, eles têm um grau de interesse, né? Você, para demolir ou para fazer alguma coisa, o IRPH ele é instado a se manifestar, e os bens que estão dentro das chamadas APACs, que são as áreas de proteção do ambiente cultural, né? Aqui a gente está dentro de uma APAC, né? Bom, sobre a memória, né? A gente tem memória de tudo. A gente tem a memória da cidade, a gente tem a memória da família, a gente tem a memória da religião, e isso fica sempre marcado na mente, no coração das pessoas, e graças a Deus que existe proteção disso no mundo inteiro, né? A importância das experiências e valores do passado, que leva cada geração a compreender o mundo e sua própria existência. É o fio que nos guia com segurança através de vários domínios do passado, né? A identidade, a riqueza que dinamiza as possibilidades de realização da espécie humana, mobilizar cada povo e cada grupo a nutrir-se de seu passado e acolher as contribuições externas compatíveis com a sua especificidade e continuar assim o processo da sua própria criação, né? Aqui é uma tirinha que tem lá a sua graça, né? Enfim, eu acho que depois a Deise vai mandar, não vai, essas apresentações para todo mundo, né? Bom, a fundamentação legal também, como já explicado por quem me antecedeu, né? As formas de proteção estão ali esculpidas na legislação. A lei orgânica do município também menciona, né, os bens que são protegidos, os bens móveis, imóveis, públicos ou privados, de natureza ou valor histórico, arquitetônico, arqueológico, ambiental, paisagístico, científico, artístico, etnográfico, documental ou qualquer outro existente no território municipal cuja conservação e proteção sejam de interesse público. A própria lei complementar número 111, que dispõe sobre a política urbana e ambiental do município e institui o plano diretor, ela menciona os casos em que você tem os graus de proteção também dentro da legislação municipal, os tombamentos e as áreas de entorno de bem tombado, e aqui cabe uma informação que eu não sei se todos aqui sabem, né? Por exemplo, a igreja, a Basílica do Santuário da Medalha Milagrosa, aliás, não é Basílica, ela é Santuário da Medalha Milagrosa, ela tem 2 tombamentos. A Basílica, que é ela toda de tijolinho, e a Capela Primitiva, que é mais antiga, fica ali do lado e tal. Ali, o terreno ali da Associação São Vicente de Paulo, ele é todo área de proteção, área de entorno de bem tombado. Então, qualquer coisa que aconteça ali, o hospital que tem lá dentro quer fazer uma obra, o IRPH se manifesta sobre essas intervenções, as obras, a gente analisa os projetos, né, tanto de intervenção quanto os pedidos de isenção de IPTU para os imóveis que têm esse interesse histórico e cultural, né? As áreas de proteção do ambiente cultural, a gente tem várias, tem 18 APACs atualmente no Rio de Janeiro, né? Tem várias no centro, a do Sagas, que é Saúde, Gamboa, Santo Cristo, tem Grajaú, Marechal Hermes, enfim, Botafogo, Cosme Velho, Laranjeiras, Ipanema, Leblon. Então, todos esses imóveis que estão dentro dos perímetros são analisados, as propostas de intervenção são analisadas lá, né?
Aqui as classificações dos bens preservados, os passíveis de renovação, que a gente tem um apelido lá, a gente chama de bens tutelados, né? Então, esses a gente pode autorizar, por exemplo, uma demolição, porque a gente julga se naquele momento ele é de interesse ou não, né? A fundamentação teórica. Gente, eu estou aqui lendo um pouco, porque quem ia fazer essa apresentação era a Laura, tá bom? A fundamentação teórica, que você tem o interesse manifesto, né, sobre os bens culturais, ele vem de uma época já muito antiga, né? Uma bibliografia extensa sobre o assunto, né, tanto no Brasil quanto a nível internacional. O patrimônio arquitetônico carioca, que é enorme, a gente tem uma quantidade muito grande de bens tombados, não só os da igreja, né, mas uma série de bens imóveis de várias classificações arquitetônicas, né? Bom, como o patrimônio cultural deve atuar, né? Profundo estudo da vocação da cidade, impressão digital. O Rio de Janeiro, vocês sabem, ele foi elevado à categoria de Patrimônio Cultural da Humanidade no ano de 2012, né? E aí foi até nessa ocasião que mudou o nome do órgão de Patrimônio Cultural no município, porque já teve uma série de nomes diferentes, mas eu acho que está há mais tempo com o nome de IRPH, né? De Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. A conservação do acervo arquitetônico como testemunhos materiais de nossa história, né? Isso robustece o argumento de que a gente tem que dar conservação e o uso como meio de transmitir o patrimônio cultural edificado às gerações futuras. E aqui eu quero citar uma frase que eu aprendi com o meu professor Ciro Lira, que por acaso é sogro do Paulo Vidal, ele foi meu professor, que ele fala, casa vazia, ruína anuncia, né? Porque tem uma série de bens protegidos que estão fechados, desocupados, seja lá qual for a justificativa, muitos em inventário, né? E a gente não... Enfim, quando aparece uma situação para dar uso, óbvio que respeitando as características arquitetônicas, né, os valores que aquele imóvel tem, a gente sempre dá vamos dizer assim, uma chance, né, para que o imóvel tem uma série agora fugindo um pouco ao assunto da igreja, né, uma série de imóveis que são tombados e preservados que estão fazendo condomínios. Então, é melhor que aquilo ali seja, né, uma área comum de um condomínio do que ficar vazio e daqui a pouco arruinado, né? Aqui a estrutura do IRPH, ele tem duas coordenadorias. A Coordenadoria de Estudos e Planos, ela tem a gerência de cadastro e pesquisa, que se incumbe das avaliações dos imóveis que sejam candidatos a receberem a proteção, né? A gerência de arqueologia, porque você tem alguns sítios arqueológicos, o Cais do Valongo é um. O Centro Carioca de Patrimônio e Design, que é uma vertente, né, também lá da atuação do IRPH, e a Coordenadoria de Conservação do Patrimônio Cultural, que é o volume maior de trabalho da gente, que tem o Escritório Técnico da Paisagem Cultural, que trata das intervenções do chamado sítio da Unesco, né, que é delimitado lá o sítio da Unesco, que é a zona de amortecimento. Então, aí analisa os projetos, as intervenções relacionadas à publicidade também no sítio da Unesco, que é mais a zona voltada para o mar, né? Você tem a parte que vai desde o centro, pega as ilhas ali e vai até as praias da Zona Sul, né? A gerência de projetos em espaços urbanos, que ela cuida dos bens tombados em áreas públicas, né? Então, por exemplo, uma intervenção que seja como é que chama? Praça Paris, ali é tombado, mas como é na área externa, fica a cargo dessa gerência. A gerência de monitoramento de obras em bens tombados, que acompanha as obras de intervenção nos bens tombados. A gerência de projetos em bens tombados, que é onde eu estou locada, que faz a análise das intervenções dos bens tombados. E os escritórios técnicos que se incumbem dos bens preservados, das intervenções em bens preservados, né?
é outra forma, é outra classificação de proteção, que é dividido também regionalmente, né? O corredor cultural pega a maior parte do centro, o segundo escritório, isso é no primeiro escritório técnico, no segundo escritório técnico é norte-oeste, mas também pega Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Grajaú, né? Eita, peraí. E o terceiro, que é o da Zona Sul inteira, né? A gente tem uma base de dados, modéstia à parte, muito bem feita lá, pelo pessoal do Instituto Pereira Passos, né, que cuida das informações geográficas e econômicas do município. Então, se vocês digitarem data.rio e clicar em mapa da proteção, tem todos os bens ali referenciados, e clicando sobre cada uma daquelas bolinhas, não sei se dá para ver direito aí, clicando em cada uma das bolinhas, aparece o diploma de tombamento, se é tombado por decreto ou se é tombado por lei, a data, né, e uma breve descrição do grau de proteção, né? As bolinhas verdes são dos preservados, o azul clarinho é o municipal, mas você também tem hipóteses de tombamento municipal e estadual, municipal e federal, ou estadual e federal. Então, está tudo ali, é uma consulta que, inclusive, as pessoas, quando ligam para lá para perguntar se eu ensino pelo telefone como é que faz para a pessoa fazer essa consulta, né? E tem ali também o perímetro do sítio, da Unesco, né, que é o tombamento, não tombamento, é um grau de proteção de patrimônio mundial, e a zona de amortecimento, né? Então, aquelas manchas grandes vermelhas ali, né, e a azul clara que passa ali pela Baía de Guanabara e vai até lá a parte dos fortes em Niterói. Bom, na conservação do patrimônio edificado, a gente tem as etapas de projeto. Aí aqui cabe frisar que em 2021 o IRPH publicou uma resolução número 3, que tem todo o roteiro de como apresentar projeto, né? Atualmente a gente só faz abertura de processo eletrônico, não se abre mais processo em meio físico, né? Não é mais em papel. Então as pessoas enviam os seus, isso vale também para a arquidiocese, enfim, quem quer que seja contratado para fazer uma obra de uma igreja, tem que abrir um processo para a gente analisar, porque o IRPH funciona com a produção de relatórios técnicos que a gente submete ao Conselho, né, no caso dos bens tombados. E o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, que é nomeado pelo prefeito, ele analisa o relatório técnico, a pertinência do projeto, todas as condicionantes e faz as suas observações, defere, não defere, acresce alguma exigência que os técnicos tenham feito, ou é mais benevolente, né? Isso daí não tem uma regra, né? Quanto à etapa do projeto, a identificação e conhecimento da edificação, a gente sempre pede que seja feito um estudo histórico, né? Uma pesquisa histórica, porque às vezes a intervenção que está sendo imaginada de uma forma mais simplista, se verifica, né, que aquilo teve uma outra aparência e a necessidade do resgate ela é imperiosa, né? O diagnóstico, que vai fazer o levantamento, vou fazer o mapeamento de danos, né, para os casos, porque às vezes a intervenção ela é meramente de conservação, ela não é restaurativa, né? Mas a conservação de restauro ela vai precisar de um diagnóstico, né, um mapeamento de danos, para quem é da área sabe o que eu estou falando, e a proposta de intervenção, que vai ter o estudo preliminar, o projeto básico e o projeto executivo. O padre esqueci o nome dele, o padre que falou comigo na parte da manhã sobre a basílica lá do Meier, né, do Coração de Maria, né? Ele está aqui. Que eu estava explicando para ele, que a gente sempre aconselha a fazer nessas obras assim muito grandes, né, com muitas frentes de trabalho, que a gente sempre aconselha a fazer um plano diretor, né, porque quando você entrega um projeto e a gente analisa e a expedição, a gente opina, a expedição de licença é feita na antiga Secretaria de Urbanismo, que hoje tem um outro nome. Agora é Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Só um nome que não é simples, né? Então,
são eles que emitem a licença. Aí o que acontece? Se você não tem um plano diretor, você vai pedir uma licença para fazer uma obra gigantesca que vai levar um tempo enorme. Quando você conseguir terminar o último item da última parte da sua intervenção, a primeira já está precisando de restauro. Então, a coisa do plano diretor também é boa por causa disso, né? Você vai organizar as frentes de trabalho e aí vai, olha, então vamos pedir licença aqui para fazer as obras do telhado. Aí a gente vai lá e dá o aceite. Agora nós vamos pedir para fazer a recuperação das fachadas. Vai lá, faz a obra, a gente dá o aceite. Então, é uma coisa que a gente sugere que é sempre importante, né? O projeto executivo, enfim, é quando vem todas as informações do projeto que a gente vai autorizar que seja executado, né? Porque a gente recebe muita consulta que às vezes vem só um caderno, uma proposta, uma chuva lá de ideias para a gente dar uma analisada, aí a gente diz, não, pode desenvolver com essa característica, aí é que vem o projeto executivo para a gente submeter ao conselho, né? Aqui foi uma coisa engraçada que a presidente colocou, que a gente faz tal e qual na medicina, né? A gente faz a anamnese, né? Que faz a avaliação do que o doente tem, né? Faz um raio-x, que é o diagnóstico, e o prognóstico, onde a gente vai definir, junto com os requerentes, o que vai ser feito nos bens protegidos, aqui falando os da igreja, né? Conservação. Os cuidados a serem dispensados a um bem para preservar-lhe as características que apresentem uma significação cultural. Muitas vezes a gente recebe projetos de coisas um pouco fora de propósito, né? Então a gente tenta alinhar com os técnicos que são escolhidos pelos requerentes para a gente ter um projeto que seja mais assertivo, exequível, né? E que essa intervenção seja uma intervenção que resulte numa coisa duradoura, né? Para que logo em seguida não tenha uma necessidade de uma nova proposta de restauro. O restauro, agora eu vou aqui usar a frase de um conhecido nosso, Dr. Marcos Paulo César de Miranda, que é um promotor de justiça do Ministério Público de Minas, que é um exemplo, esse Ministério Público de Minas é um exemplo para o Brasil inteiro, né? Que ele fala o seguinte, a pior coisa que pode acontecer para um bem protegido é ter que ser restaurado, porque se ele chegou a esse ponto, é porque ou nada foi feito, ou foi feito de forma errada, que resultou nesse estado, né? E ele classifica o restauro como uma ponte safena. A alveia está entupida, você está passando uma outra por fora, né? Então, chegar ao restauro, como eu também falei para o padre hoje, né? Se você gasta, hipoteticamente, R$50 mil por ano para você dar uma conservação, ficar 10 anos sem fazer essa conservação, não serão 500 mil ao cabo de 10 anos, né? Você vai gastar aí uns bons milhões para poder recuperar. E o projeto de restauro, talvez uma das últimas oportunidades para que o edifício assegure a sua originalidade, configurações formais e simbólicas, porque é nesse projeto que a gente vai tentar resgatar as feições do bem, as características que ele teve. Aqui o Paulo deu um exemplo muito bom, que esse prédio daqui tinha uma cara completamente diferente, né? E a gente jurava que essa aqui era a arquitetura original, quando não era, né? Mito. A proteção congela a edificação e anula a liberdade de criação do arquiteto. Não é verdade. A criação condicionada a parâmetros e fundamentações teóricas para estabelecer um diálogo harmônico com o existente. Conformismo. É melhor restaurar a edificação da forma que for possível, a perdê-la em intervenções tão catastróficas quanto a ruína. Não dá para pensar desse jeito, né? E a responsabilidade dos órgãos de tutela, fazer perdurar os vestígios materiais da trajetória humana às gerações futuras. Aqui eu quero pegar um gancho com o que a Ana Cristina falou, que os vestígios materiais da trajetória, importantíssimos, mas a gente também não pode esquecer que você tem situações imperiosas da legislação, como é o caso da acessibilidade e do corpo de bombeiros, que você não tem como fechar os olhos para isso, né? Sob pena de ser condenado numa situação de sinistra, né? Então, você tem que buscar aí uma situação
que seja o meio termo, que você atenda, por exemplo, a acessibilidade. Eu não vou falar qual é a igreja, vou contar um milagre sem dizer qual é o santo. Fez uma solução de rampa. A rampa é horrenda, mas ela atende perfeitamente, até porque o padre mandou fazer uma coisa que eu achei sensacional. Ela não... Só quando você precisa que a rampa vai para o lugar. Quando não precisa, ela não estraga a frente da igreja. Claro que existem 1001 soluções para você resolver isso de forma digna, com estética, né, e funcionalidade desejada. Mas está lá a rampa, ela fica escondidinha, e é uma senhora rampa, ela fica escondidinha. Quando precisa, em dia de casamento e tal, vem lá, traz o negócio, encosta na porta da igreja. Não danificou material nenhum, não estragou nada. Bom, as intervenções midiáticas, né? A gente estava falando agora há pouco dessa coisa de dar o uso, de não deixar o bem se perder e tal, mas a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu já fui numa boate que foi uma igreja, fora do Brasil. Um horror. Eu só soube que era igreja quando eu estava lá dentro. Então, assim... Você tem que ter uma boa conversa entre o velho e o novo, né? Você vai dar um uso, mas você não pode esquecer das características ali que aquele bem, né, carregou durante anos e anos, né? Aí, quando teve o incêndio da Notre Dame, as soluções apresentadas foram as mais loucas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, então, essa daqui, umas coisas assim bem doidas, né? Aqui chegaram ao cúmulo de colocar um minarete, né? No meio de um templo católico, né? Essa daqui deve ser para placa fotovoltaica, né? Para poder aproveitar a energia. Essa daqui, então, sem comentários, né? Essa solução Louis Vuitton para a igreja. Né? Bom, a teoria e o bom senso. A Escola de Arquitetura e Planejamento da Catholic University of America e a organização Handhouse Studio estão atualmente desenvolvendo um workshop em Washington, onde um grupo de carpinteiros, alunos e professores está reconstruindo a réplica em tamanho real de uma das treliças da Notre Dame, a partir de técnicas medievais, descrito pela equipe como um gesto de solidariedade global em homenagem à importância do patrimônio cultural. O projeto explora tecnologias de construção do passado e oferece oportunidades para uma compreensão mais profunda do patrimônio da Notre Dame. Bom, eu ia passar um vídeo, que é um vídeo antigo, que é assim, dos últimos, o Paulo ainda estava lá no IRPH, né? O vídeo que eu trouxe, infelizmente, não tem condição de som, é um vídeo de 9 minutos, que é justamente sobre a recuperação da antiga Sé. Foram descobertos, teve descobertas arqueológicas ali, inclusive fizeram um museu de sítio, né, ali, uma coisa muito interessante. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque foi um exemplo de uma intervenção gigantesca, né? Ficou pronto em 2008, e aí a Fundação Roberto Marinho fez também um vídeo. É uma coisa muito interessante. Infelizmente não vai dar, porque sem o som fica meio sem sentido, né? Bom, aí uma breve descrição da igreja e por que ela foi tombada. Esse é o histórico para tombar, o que está naquele aplicativo que eu falei para vocês do Data Rio, né? Esse daí é o desenho que foi feito da fachada para recuperação. Aqui a planta geral das escavações, dos setores da igreja onde houve escavação para pesquisa arqueológica, né? Os vestígios arqueológicos encontrados. E aqui o Instituto de Arqueologia Brasileira, ele, num estudo, ele fez uma reconstituição. Então, por exemplo, aqui é a Capela Vermelha, século XVI e XVII, aqui. A ocupação, que seria hospício ou uma hospedaria, aqui nessa parte. A ocupação 2, que seria no século XVII e XVIII. E a ocupação 3, que é essa toda aqui, seria a do século XVIII. Bom, aqui, essa lei complementar é uma lei de reconversão, que é só para explicar para vocês muito rapidamente
são pouquíssimos os casos em que a gente pode ter envolvidos as construções de caráter religioso católico, né? Essa lei permite dar novos usos às coisas. O IRPH foi procurado por uma instituição enorme, que eu prefiro não dizer o nome, porque é uma questão até muito particular, né? Que tem uma capela tombada. E aí essa instituição queria fazer uma espécie de não é convênio, porque não é bem isso, é um período de exploração, faria um condomínio ali, e a capela continuaria com a função de capela. Então, mas toda a área do terreno seriam construídos grupamentos residenciais, né, prédios de apartamentos, que agora a prefeitura chama de grupamento residencial, e aquilo ficaria. Então, você dá um novo uso, porque a instituição não tem como sustentar aquilo. E é numa área, um filé, que a Zona Sul poderia ter bastante dinheiro, mas, enfim, não conseguiram chegar a um termo com quem ia fazer o investimento, né? Aqui é um caso que a gente teve lá na Rua Bom Pastor, na Tijuca, do convento. A igrejinha de lá continuou funcionando como igrejinha e tem um condomínio ao lado. Entendeu? Virou um empreendimento residencial, mas a igrejinha continua, entendeu? Era melhor do que tudo se perder, né? Bom, aqui é a equipe do IRPH. Temos que voltar. Aqui diz: esse é um distrito histórico designado por lei. Qualquer pessoa apanhada, alterando ou destruindo as estruturas existentes, será processada. Né? Não tem como fugir, né? É isso.